Vamos começar pela notícia do dia, né? O governador Tarcísio já tinha ensaiado essa história, mas hoje no site Metrópolis ele fala e afirma que vai mandar uma PEC para essa Assembleia Legislativa, diminuindo os gastos com a educação e permutando esses gastos com a saúde. É evidente que educação e saúde são prioritários. Acho que o governador conhece pouco a realidade das escolas em São Paulo para falar em diminuição de percentual da educação. Nós não temos uma situação de excelência. Vá em qualquer escola estadual e veja a situação física das escolas, mas veja a remuneração dos professores, veja o conjunto da situação da educação pública. E falar que isso... E ele usa um argumento quase pueril, né? A população está envelhecendo, precisa menos de escola e precisa mais de saúde, como se a dinâmica demográfica fosse exatamente desse jeito e fosse automática, né? Não se trata disso, se trata de um ataque à educação pública em São Paulo. E o orçamento do Estado não é feito só de saúde e educação, é feito de bilhões de reais em outras áreas. Tirar dinheiro da educação é inexplicável, isso é inexplicável. Acho que ele nunca foi numa escola estadual. Recentemente eu fui convidado lá em Itapecerica da Serra para ir na escola no Jardim São Pedro. Escola professora Alice Mia, o nome japonês, me foge agora. O que eu encontrei lá nessa escola? Encontrei um corpo docente muito comprometido, mas instalações absolutamente precárias. As crianças ali, todas em várias salas improvisadas para poder, enfim, ter as aulas que precisavam. Nem todas eram salas de aulas, era no refeitório, era uma turma numa salinha de leitura, toda apertada, os professores se desdobrando, e essa escola precisa de ampliar 4 salas, cobrir a quadra, e não tem dinheiro para isso há anos. E vai tirar mais dinheiro ainda da educação com a desculpa que vai se financiar a saúde. Ora, vamos ver o orçamento da publicidade em São Paulo, por exemplo. Vamos cobrar a dívida ativa como deve ser cobrada. Vamos aumentar a fiscalização sobre os sonegadores. Vamos procurar novas receitas, porque a gente tem um sistema tributário absolutamente injusto. Só para dar um exemplo, tem um imposto estadual, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação. A Constituição fala que esse imposto pode ser até 8%. No Brasil, vários estados cobram 8%. O estado de São Paulo é 4%. 4%. E se a gente for ver Estados Unidos, Inglaterra, é 40%, 50%. Eu não estou pegando nenhum país, né? Não é a Venezuela que assusta o pessoal, não é nada disso. É os Estados Unidos, é 40%. Pega a Inglaterra, 50%. O imposto sobre doações e sobre heranças. Ele, no estado de São Paulo, é 4%, sendo que a Constituição permite que ele seja 8%. Então, tem outras fontes para a gente ter um sistema tributário menos injusto, que é um sistema que tributa os mais pobres através do consumo, a grande arrecadação do Estado é ICMS. Então, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, a gasolina, o que for, a gente está pagando imposto, e os bilionários do país praticamente não pagam imposto federal, porque não tem imposto sobre grandes fortunas, não tem a taxação dos dividendos das empresas, coisa que só o Brasil não tem. O Brasil e acho que a Letônia, são 2 países no mundo que não tem, e a gente nessa situação. Então, a gente tem que ter um sistema tributário menos regressivo, mais progressivo, e precisa combater a sonegação.